1 Samuel, capítulo 16, nós leremos o versículo 1 até o versículo 13. Para aqueles que nos visitam, nós estamos numa série de mensagens falando a respeito da história da redenção. Nós vimos como Deus, ele chamou Abraão, ele fez uma promessa. Que promessa? Que por meio dele, todas as famílias seriam abençoadas. Nós vimos que Deus, ele cumpriu a sua promessa. Levou o seu povo ali para uma terra que ele havia prometido, multiplicou a descendência de Abraão de tal maneira que no final do capítulo do livro de Josué, nós vimos claramente que ele declara a respeito da fidelidade de Deus. Ele fala, nem nas menores promessas que o Senhor fez ao seu povo, deixou de se cumprir, todas se cumpriram. Mas nós vimos que algo aconteceu. Depois da morte de Josué, o povo viveu sem um rei, e cada um fazia aquilo que achava o que era certo aos seus próprios olhos. Se corrompeu, Deus levantou vários juízes. O último juiz que Deus levantou para libertar o seu povo, depois de vários ciclos de desobediências, de opressão e libertamento, foi o profeta Samuel. O profeta Samuel, ele nasce de uma história muito linda, né? Sua mãe ora, sua mãe não tinha filhos, não podia ter filhos, então ela ora ao Senhor, pedindo que Deus lhe desse um filho. E se Deus desse um filho, ela daria ele ao Senhor. Esse menino cresce na casa de Deus, Deus faz o milagre, e então ele se torna um dos juízes, um dos maiores juízes, um dos maiores profetas da Bíblia, e é ele que escreve esse livro que nós chamamos de 1 Samuel. Então vamos ler a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 16, versículo do 1 ao 13. Diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está presente o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo,
e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Até aqui nos falou, que Deus nos abençoe por meio da leitura da sua palavra. Meus irmãos, algo que nós não podemos negar e devemos ser honestos conosco, é o fato que todo mundo quer, de alguma maneira, procura ser aceito. Desde criança, nós desejamos ser notados, valorizamos e queremos ser amados, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na escola, seja até mesmo na igreja. Nós buscamos ser aceitos, valorizados e amados pelas pessoas. E isso que eu estou falando é algo natural. Por que é algo normal? Porque nós fomos criados para viver assim, em comunhão uns com os outros. Quando nós olhamos para a Trindade, Deus ele vive em comunhão. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós fomos criados para amar as pessoas e também sermos amados. Mas aonde que começa o problema? O problema começa quando nós buscamos mais agradar os outros do que a Deus. Quando a nossa identidade, aquilo que nós somos, é definido pela aceitação humana, sabe qual que é o resultado que nós escolhemos? Ansiedade. Nós vivemos uma vida ansiosa, uma vida insegura, uma vida cheia de frustrações, porque nós dependemos sempre da outra pessoa para podermos ter a nossa identidade. E infelizmente, eu falo aqui com lamento, nós vivemos em uma sociedade, em uma cultura que valoriza mais a aparência do que o caráter, do que o coração. E hoje, nós vemos isso acontecer na nossa vida. Hoje as pessoas, elas fazem de tudo para serem aceitos. Mas a palavra de hoje vai nos mostrar que Deus, ele não vê como o homem vê. Esse 1 Samuel aqui no capítulo 16, nós vemos exatamente essa verdade. Vemos que Deus ele escolhe, aceita e capacita, não conforme os critérios humanos, mas conforme a sua graça. Por isso o tema da mensagem de hoje é escolhidos, aceitos e capacitados para a glória de Deus. E a primeira pergunta que o texto nos leva a fazer é: como Deus nos escolhe? Como Deus ele nos escolhe? E a resposta ela é simples e clara. Deus nos escolhe pela sua soberana graça. Olha só o que diz o primeiro versículo. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-lhe eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Olha que interessante. Antes de Deus rejeitar a Saul, Deus já havia escolhido um rei para si. Ele já havia provido alguém, e nós sabemos muito bem que esse alguém era Davi. E Deus escolheu Davi não por algo que ele havia feito, ou por algum tipo de habilidade que ele tinha, mas Deus ele escolhe Davi por sua soberana graça. Por sua soberana graça. E essa escolha quando foi? Será que foi quando Davi ele completou 13 anos, 15, 18 anos? Será que Deus ele escolheu Davi quando ele havia acabado de nascer? A palavra de Deus fala que quando Deus escolhe os seus servos, ele escolhe antes deles nascerem. Deus escolheu Davi
antes dele nascer. E antes dele nascer, Deus já tinha um plano para Davi. Davi se tornaria o maior rei de Israel. E isso nos leva, meus irmãos, a uma verdade profunda. Que verdade é essa? É que a escolha de Deus não depende de méritos humanos. É isso que a Bíblia ela nos chama a olhar. A Bíblia diz que há uma eleição, uma escolha de Deus, porém ela é incondicional. Se você puder abrir a sua Bíblia, nós vemos o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, falando essa verdade. Romanos, capítulo 9, no versículo 11, nós vemos que a escolha é dele e não é segundo as nossas obras. Romanos, capítulo 9, versículo 11, diz assim: e ainda não eram os gêmeos nascidos, aqui é Jacó e Esaú, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele quem chama. Deixa eu ilustrar isso para você. O momento ali que Deus estava ali escolhendo Davi, rejeitando Saul, a gente poderia pensar que diante de Deus estava dois currículos. O primeiro de Saul, nele continha várias habilidades. Um homem guerreiro, ele era rei, ele tinha boa aparência. Você vê o contexto, quando Saul foi escolhido, diz que ele era alto, mais alto que todos os homens, tanto que o ombro dele batia no rosto das outras pessoas. E aí nós vemos esse primeiro currículo, cheio de aparências, de habilidades. E aí tem um segundo currículo na mesa de Deus. Ele é um pouco mais simples. Mas o que nós vemos nesse currículo é que aquela pessoa tinha um coração disposto. Então claramente Deus pega aquele segundo currículo, sorri e diz: é esse aqui que eu quero, esse que vai ser o meu servo, esse vai ser o novo rei. E por qual razão? Por que Deus escolhe esse e não escolhe o outro? Por graça. Deus, ele escolhe por sua soberana graça, não pelas habilidades, não pelo currículo. E foi assim que com Davi, quando nós olhamos e vemos essa história, nós vemos que Davi era o caçula, ou seja, o irmão mais novo. Nós vemos que Davi, ele havia sido esquecido lá no pasto pelo seu próprio pai. Quando nós olhamos também para outros exemplos na Bíblia, por exemplo, o povo de Israel, lá em Deuteronômio diz que Deus não escolheu o povo porque ele era um povo forte, um povo valente, um povo obediente, mas Deus havia escolhido aquele povo por amor. Deus escolheu o seu povo por amor. Não sei se você lembra, até o Senhor Jesus Cristo disse isso aos seus discípulos. Lá em João, no capítulo 15, versículo 16, Jesus diz aos seus discípulos: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. A iniciativa da escolha é sempre parte de Deus. Aí sempre Deus, ele escolhe baseado na sua graça, não baseado nos esforços e habilidades humanas. A razão da escolha de Deus nunca está naquele que ele escolhe, sempre está em Deus, que é a sua graça, a sua soberana graça. E meus irmãos, olhar para esse texto, entender que Deus escolhe não baseado nas nossas habilidades, Deus escolhe por sua soberana graça, isso nos traz uma verdade que muda o nosso coração. Primeira verdade, essa verdade que Deus escolhe-nos pela graça, nos liberta da comparação. Eu não preciso mais ficar me comparando com o outro, tentando provar nada para ninguém. Se Deus me escolheu, nós vemos lá em Efésios que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, isso já nos basta. Eu não preciso provar nada mais para ninguém.
Segunda verdade que vem sobre o nosso coração é que essa escolha soberana por meio da graça, ela nos cura da nossa insegurança. Deus nos escolheu por graça. Não precisamos ficar provando nada para ninguém. Não precisamos ser bons o suficientes. Deus não escolhe os melhores, mas a palavra de Deus diz que Ele escolhe aqueles que muitas das vezes é loucura para o mundo. Os loucos, aqueles que não são. Mas há uma terceira verdade que é trazida ao nosso coração quando nós entendemos essa escolha soberana pela graça. É que ela nos dá fidelidade. Ela nos faz confiar e nos faz andar em fidelidade. Deus, Ele nos escolheu. E aí diz a palavra de Deus que quando Ele escolhe alguém, Ele capacita essa pessoa para chegar até o final. Ele transforma, Ele está com aquela pessoa. Em outras palavras, Ele é um Deus fiel, um Deus que quando Ele escolhe, Ele sustenta para que continuamos andando no caminho dEle. Então nessa noite, acredite, mesmo que o mundo possa pensar de uma forma diferente, talvez o mundo ele despreze a sua aparência, despreze as suas habilidades, mas nós vemos que claramente pela palavra de Deus, que Deus te vê. Deus, Ele vê cada um, e quando Ele escolhe, Ele não escolhe baseado nas suas habilidades, mas é pela graça, não é pelos seus status, não é pela sua aparência, mas é por graça. Deus, Ele escolhe pela graça. Mas além de escolher, como Deus, Ele nos aceita? Será que Ele simplesmente nos escolhe e pronto? Ou há algo mais profundo que está acontecendo no coração daquele que Ele chama? Segunda verdade desse texto nos mostra que Deus, Ele nos aceita pela fé em nosso coração. Observe o versículo 6 e o versículo 7. Versículos 6 e 7 nos mostra Samuel. Ele errou feio no seu julgamento. Diz assim: assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos, e beberam. Perdão, a página virou aqui. Estou lendo. Agora vai. Sucedeu, entrando eles, viu Eliabe, e disse consigo: certamente está presente o Senhor, o seu ungido. Samuel disse o quê? Viu Eliabe entrar e falou assim: esse é o ungido do Senhor, esse que Deus, Ele vai escolher. Mas nós bem sabemos que ele erra feio, ele foi pela aparência. E é isso que nós fazemos muitas das vezes, né? Nós muitas das vezes julgamos as pessoas pela aparência. Eu tenho várias histórias aqui, e quando eu tive o primeiro encontro com algumas pessoas, eu julguei pela aparência. E nós fazemos sempre dessa maneira. Nós olhamos aquilo que está do lado de fora. E Samuel viu, Samuel julgou, viu Eliabe, alto, forte, pronto para ser a nova capa da revista. E aí ele pensa consigo: este é ungido, esse que o Senhor escolheu. Mas Deus, Ele, como diz o ditado, Deus corta o barato de Samuel. Deus corrige. Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Deus, Ele rejeita Eliabe, assim como Ele rejeitou Saul, assim como Ele rejeitou todos os irmãos de Davi. Deus rejeitou por causa do coração deles. Se Deus não vê como um homem, e o homem olhando, vê alguém forte, vê alguém alto, vê alguém que está ali claramente, esse é o novo rei de Israel. E esse alguém que faz essa declaração não é qualquer pessoa. Esse aqui é o profeta Samuel. Esse aqui é aquele que o povo ia ser
ser consultar ao Senhor por meio do profeta Samuel. O profeta Samuel é chamado de vidente. Por quê? Porque vários momentos Deus fala com ele antes, mas nesse momento Deus não falou com ele. Nesse momento Deus ele corrige, ele acha no seu coração que esse é o novo rei, mas Deus vem e o corrige e diz: eu rejeitei Eliabe, eu rejeitei. E ele rejeita porque Deus vê o coração. E o que será que Deus viu no coração de Eliabe? O que será que Deus viu no coração daqueles homens? O que será que Deus viu no coração de Saul para o rejeitar? Bom, uma verdade, ela é simples e clara. Deus ele não está procurando um rei de aparência. Aquele que Deus ele proveu, aquele que Deus irá escolher como novo rei, não tem aparência de rei, não tem habilidades de rei, não se parece com o rei. E meus irmãos, quando nós trazemos isso para a nossa realidade, como nós trazemos isso para o século 21, nós vemos que Deus não está procurando pessoas por aparência, por habilidades especiais. Deus não está procurando pessoas com milhares de seguidores no Instagram. Ele está olhando para o interior. Ele está olhando para a fé sincera. Ele está olhando para o coração que está voltado para Ele. Eu olho para vocês e eu vejo apenas a sua aparência. Eu posso tentar deduzir o que está passando no seu coração, mas eu posso deduzir. Eu não sei com certeza. Você pode fazer uma cara muito feia e pode me transmitir que você talvez esteja sentindo alguma dor, você não esteja muito bem ou esteja lembrando de algo que não seja agradável. E eu julgo dessa maneira, e pode ser alguma coisa completamente diferente. Talvez se entrasse alguém aqui nesta igreja, todo sujo, de bermuda, cheio de tatuagem, nós o julgaríamos de que maneira? Esse aí está precisando mesmo de Deus. Olha o estado dele, cheio de tatuagem, bermuda. Assim nós julgaríamos, sem conhecer a sua história, sem saber se aquela pessoa de fato precisa de Deus tanto como nós imaginamos. Da mesma maneira, se nós olharmos uma pessoa entrar aqui de terno, de gravata, todo bonito, né, e sentar com toda a elegância, nós vamos olhar e falar assim: nossa, essa pessoa, ela é muito abençoada por Deus. Se essa pessoa levanta a mão e começa a dar glória a Deus, nós olhamos e falamos: nossa, esse daí realmente é homem de Deus. Por quê? Porque nós julgamos pela aparência. E às vezes, aquela pessoa pode ser um assassino, pode ser um ladrão, um enganador, um mentiroso, e a gente está julgando pela aparência daquela pessoa. Mas o que Deus procura, e o que Deus sempre olha, é o nosso coração. Deus olha a nossa fé. Deus olha e vê se o nosso coração está voltado para Ele. E quando nós olhamos para Davi, Davi era um homem perfeito? Não. Então por que Deus o escolheu? Nós vemos claramente que Davi não era perfeito, mas o seu coração era um coração quebrantado. Isso chamou a atenção de Deus. Se você olhar lá no Salmo 51, versículo 17, foi o texto que nós lemos na liturgia, ele foi escrito por Davi. E ele fala que um coração quebrantado Deus não despreza. Aquele salmo todo, se você parar para ler, você vai ver o quebrantamento, como que o coração quebrantado ele se comporta diante do Senhor. No próximo capítulo, vai ser uma das histórias mais famosas da Bíblia, que é o encontro de Davi com Golias. Nós vemos claramente que Davi ele não vai enfrentar Golias baseado na sua habilidade, na sua força, mas ele diz que ele ia em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, o coração de Davi era um coração que dependia inteiramente de Deus. Um coração que depende de Deus é um coração cheio de fé, um coração cheio de confiança. O apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, no capítulo 13, versículo 22, vai chamar de Davi, sabe de quê? De um homem segundo o coração de Deus. Esse é Davi, alguém que é escolhido por Deus não pela aparência, mas por causa da graça de Deus, mas principalmente também pela fé, pelo seu coração diante de Deus. Então está ali Davi,
o esquecido, o caçula, aquele que estava lá trabalhando, lá no campo, cuidando das ovelhas. O pai havia esquecido, os irmãos não lembraram dele, mas Deus lembrou. Deus viu Davi lá no campo, cuidando das ovelhas. Deus viu o seu coração dependente, seu coração quebrantado, o seu coração cheio de fé. Deus viu. Isso, meus irmãos, é maravilhoso demais para nós. Isso nos mostra como que é o reino de Deus. O reino de Deus, ele não aceita aqueles que são impressionantes pelo lado de fora, mas aqueles que se rendem por dentro. E que isso tem a ver conosco nessa noite? Conforme eu disse no início da mensagem, nós vivemos em uma sociedade que valoriza o quê? A aparência. Nós abrimos nosso Instagram, Facebook, né? E nós vemos que todo mundo está sorrindo. Nós vemos que o padrão de beleza é ditado pelo Instagram. Quais são as pessoas que, vamos dizer, são mais bem qualificadas para poder falar de um assunto? Aqueles que têm mais seguidores. Se uma pessoa tem mais de 1 milhão, 5 milhões de seguidores, ela tem autoridade para falar sobre o assunto. É assim que o mundo está dizendo. Você olha e fala, opa, essa pessoa. Você olha a aparência, mas não sabe o que está por trás. Você não sabe como está aquele coração diante do Senhor. E meus irmãos, Deus nos chama para refletirmos nessa grande verdade nessa noite. Ele vê o coração. Ele vê o nosso coração. Ele sabe, Ele conhece. E a escolha e a preferência de Deus, muitas das vezes, não é a mesma do mundo. Nós olhamos para a história. Davi é escolhido porque confiava no Senhor. A nossa confissão de fé fala a respeito de uma verdade muito importante, a respeito dessa escolha de Deus, essa aceitação de Deus. Fala que aqueles a quem Deus eficazmente chama, Ele também livremente justifica. Não por algo por eles ou neles, mas unicamente pela obediência de Cristo, imputadas a eles e recebida pela fé. Traduzindo, em Jesus nós somos justificados pela fé e não por nossos méritos. Deus não aceita as pessoas, Deus não aceita você por aquilo que você faz ou deixa de fazer, mas Deus te aceita por causa da justiça de Cristo. Quando você tem fé nessa justiça de Cristo, naquilo que Cristo fez, Ele te aceita. Ou seja, nós não somos e nunca seremos merecedores da graça de Deus, da bênção de Deus, e nós nunca seremos merecedores dessa aceitação de Deus. Ele nos aceita por causa de Jesus Cristo. E a única coisa que nós precisamos fazer é crer que Jesus Cristo já fez tudo. E isso, meus irmãos, muda tudo. Muda tudo na nossa mente, muda tudo no nosso coração. Muda a maneira como nós nos comportamos. Por quê? Porque nós não precisamos mais, sabendo que Deus Ele nos escolhe, nos justifica e nos aceita, apesar das nossas más obras, por causa da justiça de Cristo, ajuda a nos definirmos não mais pela aparência. Nós não somos mais definidos por aquilo que nós somos exteriormente. Nós não somos mais definidos em relação à nossa identidade por causa do nosso passado, por causa das nossas falhas. Em Cristo, entenda nessa noite, você é aceito. Em Cristo, você é amado. Em Cristo, você é perdoado. Em Cristo, você é adotado e chamado da família de Deus. E na família de Deus, você é um filho amado, um filho redimido. E mais, é um filho que é habitado pelo Espírito Santo. Então, de forma bem prática, pare de viver tentando merecer
o amor de Deus. Não ache que fazendo coisa A, coisa B, você vai ser mais amado. Não ache que os seus erros vão fazer que Deus te ame menos. Deus te aceita por causa da justiça de Cristo. A ideia é simples. A vida perfeita de Cristo, a vida que Ele teve sem pecar nenhuma vez, quando Ele morre na cruz, Ele transfere tudo isso para a sua conta. Então, quando Deus ele olha para Jesus Cristo e diz: você é o meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer, agora todo esse prazer é transferido para nós, quando nós cremos em Jesus Cristo. Isso muda a nossa oração, não é verdade? Isso muda a nossa maneira de vivermos, a maneira que vivemos uns com os outros. Mas ainda há uma outra aplicação aqui deste texto, e é um pouco mais voltado para as mulheres. E eu te pergunto, quem definiu o padrão de beleza? Quando nós olhamos para o Instagram, né, nós vemos qual que é o padrão de beleza? As supermodelos. Ela tem que ser magra, tem que ter o corpo, né, esculpido, tem que ter a boca tal, tem que ser assim, o cabelo tal. Quem definiu isso? Quem falou que isso é belo? Meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos o que Deus de fato valoriza, não é as nossas fotos bonitas no Instagram ou os filtros que nós colocamos para tampar as nossas imperfeições. O que Deus valoriza no coração é se esse coração está de fato entregue a Ele. Parece clichê, né? Parece um pouco estranho, mas Deus valoriza a beleza interior. O apóstolo Pedro ele vai dizer exatamente isso lá na sua segunda carta. Ele diz que as mulheres, elas não deveriam ficar muito preocupadas com os seus adereços exteriores, mas o que Deus ele se agrada é com o espírito manso, com o coração dependente. Então, mulheres, irmãs e talvez alguns homens que sofram com esse complexo muitas vezes de inferioridade, ou muitas das vezes tentam se comparar com aquilo que você vê na internet. Essa ideia, ela é mundana. Essa ideia que você tem que seguir aquele padrão, ela é mundana. Você não precisa disso. Se você crê em Jesus Cristo, você é um verdadeiro filho, filha de Deus. Você não pode seguir o padrão do mundo. E se você fizer isso, o que vai acontecer com você é sempre frustração. Você vai olhar a foto de uma e falar: mas eu não sou assim. Eu vou tentar, não vou conseguir, vou me frustrar. Eu vou buscar cada vez mais, e o que vai acontecer é apenas frustração. Olhar para a aparência, achando que Deus vai escolher os mais belos, os mais bonitos. As redes sociais, elas são um pouco injustas com a gente, com aqueles que estão envelhecendo. O ideal de beleza nunca é aqueles que são mais velhos, são sempre os mais novos, os jovens. Os jovens são ideais de beleza. E o que acontece? Muitas mulheres mais velhas procuram aquele ideal. As mais novas também estão cada vez galgando esse padrão e muitas das vezes se frustram. Mas nessa noite, seja liberto. Seja liberta desses pensamentos. Não é o mundo que tem que definir o que é beleza. É Deus que define o que é beleza. Deus já te acha belo, Deus já te acha bela do seu jeito. Mas o que Ele mais vai valorizar e achar belo em você é o seu coração. É se o seu coração está dependente, se o seu coração está devoto a Ele, se o seu coração está confiante nele, se o seu coração é um coração manso, um coração cheio de amor. Isso que vai te definir diante de Deus. Mas vamos avançar. Agora, se Deus ele nos escolhe, Deus ele nos aceita pela fé,
Será que Deus agora nos deixa a própria sorte? Deixa por nossa própria conta? Bom, eu já te escolhi, eu já te aceito, agora vai vivendo aí. O texto nos mostra algo a mais. Nos mostra a maneira como nós podemos seguir adiante. A partir do momento que Deus, Ele nos escolhe, nos aceita. Ele nos mostra que nos dá a força para viver esse chamado. E essa terceira verdade do sermão, Deus, Ele nos capacita para cumprirmos a sua missão ou a sua vontade. O final do texto aqui, no versículo 13, nos mostra exatamente essa verdade. Diz que, Deus, Ele, depois de passar todos os irmãos de Davi chega, Deus diz: levanta-te, unja, pois este é ele, este é o ungido, esse é aquele que escolhi. Então no versículo 13, tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Olha só que interessante, depois que Davi, ele é ungido, algo extraordinário, algo que é sobrenatural acontece. Diante dos irmãos dele, ele vê apenas óleo caindo sobre a cabeça de Davi. Mas aos olhos de Deus, o Espírito do Senhor estava se apoderando dele. A ideia de se apoderar é que o Espírito não iria se afastar, mas estaria com Davi o tempo todo, em todo momento. E aquela unção que era um símbolo, um ato simbólico, demonstrava a capacitação de Deus. Deus estava capacitando aquele menino, sem treinamento, sem habilidade, sem aparência. Para quê? Para que ele pudesse cumprir a missão de Deus. Deus tinha uma missão para ele. Qual era? Ser o rei do seu povo. Mas para que ele pudesse cumprir essa missão, Davi precisava ser escolhido, precisava ser aceito por Deus, mas também precisava do Espírito, da capacitação de Deus. Em outras palavras, ser escolhido e aceito por Deus é até bom, é até maravilhoso, mas é apenas o começo. É o começo da jornada. Estar com Cristo, receber Cristo, entender que Cristo morreu pelos seus pecados, é apenas o início. O batismo é apenas o início da sua caminhada cristã. Você precisa de algo mais para continuar vivendo esse chamado de Deus. E para viver o chamado, Davi aqui precisava mais do que talento, mais do que coragem, que nós vemos no capítulo 17, que é enfrentar um gigante. Ele precisava do poder do Espírito Santo. E há outro detalhe aqui muito interessante nesse texto, que essa unção sobre Davi, ali naquela cidade de Belém, ela possuía dois sentidos. A primeira, que eu acabei de dizer, que é essa capacitação divina para poder cumprir a missão, e a segunda apontava para algo muito maior. Ele era aqui apenas uma sombra do verdadeiro ungido, Jesus Cristo, que é chamado na Bíblia de Filho de Davi, da descendência de Davi. E aqui, essa verdade, ela é muito poderosa para nós, porque esse mesmo Espírito que está ungindo aqui Davi e capacitando para fazer a missão de Deus, é o mesmo Espírito que ungiu Jesus Cristo no momento do seu batismo, para que também Jesus Cristo pudesse cumprir a sua missão. E esse mesmo Espírito que ungiu Davi, que estava com Davi, que ungiu Jesus Cristo, que estava com Jesus Cristo, também é concedido aos crentes, concedido àqueles que estão em Cristo. E não é concedido, o Espírito Santo não é concedido para alguns. Ah, não, se você é um escolhido de Deus, se você foi aceito, você crê em Jesus Cristo, alguns têm o Espírito Santo, outros não têm. Não, essa unção é para todos. Todos são ungidos, todos são capacitados. Deus compartilha o seu Espírito com todos. E para quê? Para que tenhamos a capacidade de seguir os seus passos. É o Espírito que nos fortalece e que nos capacita. Na nova aliança, no Novo Testamento, Deus ele não está ungindo mais ninguém com óleo.
Então você não vai ver o pastor aqui ungindo alguém com óleo para poder consagrar aquela pessoa. No Novo Testamento, na Nova Aliança, os crentes são ungidos não por um óleo material, mas ungidos pelo Espírito de Deus. E diz que esse Espírito de Deus, ele vem com poder. Um poder, lá em Atos capítulo 1, no versículo 8, nosso Senhor Jesus Cristo, ele promete aos seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E para que era esse poder que o Espírito Santo ia trazer sobre a vida de todo crente? Para que ele pudesse ser capacitado para testemunhar. Se você observar, o texto ele é bem simples. Diz que era para eles testemunharem em Jerusalém, Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Era para isso que vinha o poder, esse revestimento de poder. E o que nós entendemos disso? Que não basta, conforme eu disse, ser escolhido, ser aceito. Nós precisamos ter uma vida não somente habitada pelo Espírito, precisamos ser cheios do Espírito para podermos cumprirmos a missão de Deus, cumprirmos o propósito de Deus na nossa vida. O propósito de Deus, aquilo que Deus tem para que nós podamos cumprir. Os planos de Deus, os propósitos de Deus na sua vida, para que você possa realizar, você precisa do Espírito de Deus. Então, tire da sua mente aquele pensamento: mas eu não sou capaz. Quem sou eu para poder falar de Jesus para alguém? Eu não tenho os dons qualificados. Não, quem tem que falar de Jesus é o pastor lá. O pastor fala e passa do horário, ele vai falando, ele não para de falar. Ele tem o dom para poder falar de Jesus para as pessoas. Não, meus irmãos. Todos aqueles que são chamados por Jesus Cristo têm o poder e a capacidade para testemunhar de Jesus Cristo para qualquer e toda pessoa. Mas escute com atenção. Quando Deus nos chama, Ele nos chama para quê? Para sermos salvos, né? Ele está nos chamando para sermos seguidores dEle. E nesse chamado, há conectado uma missão. Ou seja, quem Deus chama, Ele também envia. E você precisa desse Espírito. Você precisa do Espírito Santo na sua vida. E você precisa entender que esse Espírito está habitando em você. Não é um espírito fraco. Não é um espírito de temor, como o apóstolo Paulo, mas um espírito de coragem. É o Espírito do próprio Rei Jesus. Ele habita em você. Por isso, a sua missão, o seu campo missionário, o lugar onde você vai cumprir a missão, se o Espírito está com você, esse campo, ele é a sua casa, ele é a sua vizinhança, ele é o seu trabalho. Esse é o seu campo missionário, é aí que Deus ele quer te usar e te capacita para isso. Então viva com confiança no Senhor, viva com confiança, viva com a certeza que Deus ele te escolheu pela graça, que você é aceito pela fé, uma fé verdadeira em Jesus Cristo. Ele olha para o seu coração. Viva entendendo que Deus ele já te capacitou para que você possa viver uma vida santa, uma vida agradável a Ele. Viva com essa certeza que esse Espírito ele vive e habita em você. Deus te deu a capacidade, meus irmãos, para agradar a Ele, para viver para a glória dEle. E diante de tudo isso que eu disse, se Deus nos escolheu pela graça, nos aceitou pela fé e nos capacitou pelo seu Espírito, como nós devemos então responder? Qual deve ser a nossa atitude? Como essa verdade ela muda a nossa vida na prática, o nosso coração? Como nós devemos agir diante das nossas lutas diárias? Primeira coisa, saber dessa verdade. Deus nos escolhe, Deus nos aceita, Deus nos capacita com o seu Espírito Santo, deve mudar a maneira como nós nos enxergamos.
Você deve mudar a maneira como você se vê. Quando você enfrentar suas dificuldades, você deve entender e encarar ali os seus medos, as suas lutas, baseado na sua identidade. Você foi escolhido por Deus. Você é aceito por Deus. Por isso, você não precisa temer em meio às lutas. E talvez, só talvez, você tenha vivido um pouco na comparação. Talvez você tenha vivido tentando aí de alguma maneira merecer o amor de Deus. Talvez você viva dessa maneira, buscando a aprovação dos outros, buscando a aprovação nas suas redes sociais, em lugares errados. Talvez você tenha de alguma maneira pensado que o seu valor depende das outras pessoas, que você é pequeno demais, que você é esquecido. Mas hoje Deus lembra a todos nós nessa noite: eu te vejo, eu vejo o seu coração, eu te escolhi, eu te aceitei, e eu mesmo que capacito você com o meu Espírito Santo. Guarde essa palavra no seu coração. Viva dessa maneira, de maneira santa e agradável ao Senhor, mas baseado nessas verdades que você escutou nessa noite. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Se você puder, ore comigo, feche seus olhos, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, obrigado por me escolher quando ninguém mais me via. Obrigado por me aceitar, mesmo conhecendo quem eu sou realmente. Obrigado por me capacitar, mesmo quando me sinto fraco e incapaz. Senhor Deus, usa a minha vida, usa o meu coração, usa tudo que eu tenho, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. E agora, em resposta a essa mensagem, você ainda de pé, vamos louvar ao Senhor, vamos cantar este